Olá, Matheus Amâncio, secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED. Seja muito bem-vindo a este espaço da ARCA, que é um think tank dedicado ao setor de saúde, estruturado a partir de uma tríade estratégica que tem política pública, inovação e acesso. A iniciativa conta com 5 empresas fundadoras que apoiam e impulsionam essa agenda, e são elas a Amil, a Mevo, a Rede Doro, o Sims e Galileu. Nos eixos de atuação da ARCA, são desenvolvidos projetos de transformação para o setor, conectando diferentes atores com objetivos claros e foco em impacto real. Também incentivamos o diálogo institucional, público-privado, em um ambiente neutro, especialmente por meio da nossa confraria de políticas públicas, que reúne lideranças para discussões qualificadas e construções de soluções. E, por fim, temos o eixo de produção de conteúdo e conhecimento, que é justamente onde se insere esta entrevista hoje. E esse material será disponibilizado no nosso site, nas nossas redes sociais, no YouTube, além de gerar cortes com principais insights para ampliar o alcance das nossas discussões. E o tema de hoje, Matheus, o tema principal de hoje é política de preços e medicamentos no Brasil e o papel regulador da CEMED. E aí eu começo pedindo a você que nos explique melhor qual é esse papel da CEMED na regulação do mercado de medicamentos e seus impactos no acesso, na sustentabilidade e na inovação do setor de saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcele. Primeiramente, agradecer aqui o convite, a oportunidade, né? É um prazer estar aqui explicando um pouco mais sobre o trabalho da CEMED para vocês. Então, essa resposta pode ser um pouco longa, porque eu vou tentar ser bem amplo, né? Então, vou explicar como a CEMED ela se insere no contexto regulatório de medicamentos no Brasil, né? Acho que a primeira pergunta é por que regular o mercado de medicamentos, né? E tentando, sem tentar fazer uma explicação muito econômica, mas o mercado de medicamentos ele tem o que a gente chama de falhas de mercado. Então, são características do próprio mercado que fazem com que, numa situação de livre mercado, ele não alcance ali um ponto ótimo, né? Um ponto de equilíbrio. Então, quais são essas falhas que a gente pode citar? Uma delas é a assimetria de informação. Então, as empresas elas têm muito mais informação, muito mais conhecimento sobre seus custos, sobre seus processos produtivos do que o governo, do que o regulador, isso faz parte. Existe uma baixa elasticidade de preço da demanda. O que isso quer dizer? Como o medicamento é um bem essencial, ainda que ele suba muito de preço, a pessoa precisa do medicamento, né? Ela não tem ali outras opções, ela não tem substitutos fáceis para aquela necessidade. Existe uma baixa elasticidade vertical na classe, então se você já começa o tratamento com um medicamento, ainda que tenha um outro para uma mesma indicação, né, com uma mesma finalidade terapêutica, não é trivial você fazer essa troca, né? Então, é uma série de características que fazem com que esse mercado ele seja peculiar. E o resultado disso é que existe regulação, né? Então, o mercado de medicamentos ele é duplamente regulado. Existe uma regulação sanitária, que é feita pela Anvisa. Então, a Anvisa ela vai olhar se aquele novo produto, né, se ele é seguro e eficaz, né? Então, caso ele passe ali pelos critérios da área de registro da Anvisa, ela vai dizer esse medicamento ele está liberado para poder ser comercializado no país. Ele pode entrar no país, então ele tem mais benefícios do que riscos associados a ele, né? Só que isso não é o suficiente, né? No Brasil, a gente também tem uma regulação econômica, que quer dizer que o medicamento ele só pode ser comercializado, mesmo que ele seja liberado pela Anvisa, se ele passar pela CEMED. Então, é nesse ponto que a gente se insere, né? Então, a CEMED ela é um órgão interministerial, então ela é composta ali pela Anvisa, mas também por mais 5 ministérios do governo, Saúde, Fazenda, o MDIC, né, de Indústria e Desenvolvimento, Justiça e a Casa Civil, justamente pela importância do setor de medicamentos, né, como a gente tem um sistema
público de saúde é um setor muito estratégico, por isso, então, tem essa composição interministerial em que cada ministério ali, claro, vai ter um objetivo, né? A Fazenda tem uma preocupação com as contas públicas, a saúde tem a preocupação de que o medicamento chegue à população, né? O MDIC vai ter toda essa preocupação de desenvolvimento nacional, né, da indústria ser forte, a Justiça vai ter uma preocupação ali, um olhar para o consumidor, enfim. Então, todos ali cumprem um papel na CEMED. Então, voltando ali, né? Então, o medicamento ele é registrado, ele é aprovado pela Anvisa, ele só pode ser comercializado após ele passar pela CEMED. Então a CEMED ela vai colocar o preço máximo. Então a gente não define o preço que o medicamento ele vai ser comercializado, seja na farmácia, seja em venda para o governo. A gente vai definir o preço máximo. Então acima daquele preço a empresa não pode comercializar e caso comercialize ela está sujeita a uma série de sanções. Então só depois da CEMED estabelecer esse preço é que o medicamento pode ser, de fato, entrar no mercado, seja no mercado público, né? Vai ter uma avaliação pela Conitec, pelo próprio governo, se ele vai avaliar, se ele vai incorporar ou não aquele medicamento, seja no mercado privado, né? No varejo, nas farmácias, seja na saúde suplementar, né? Que é aí a ANS que vai fazer essa análise. Então, a precificação, ela parte de uma pergunta fundamental. Então, se na área de registro a gente estava preocupado com eficácia e segurança, na CEMED a pergunta é, existe ganho terapêutico? Quer dizer, esse medicamento, ele é melhor do que as alternativas terapêuticas para essa mesma indicação, né? Disponíveis hoje no mercado? Então, a partir dessa pergunta que vai ser definido como esse medicamento ele vai ser precificado. Então, caso sim, esse medicamento é superior, então a gente entende que ele merece ter um preço que traduz essa superioridade, né? Então, ele vai ser precificado ali pela via do referenciamento externo, né? Então, a gente vai ver qual é o preço desse produto numa cesta de países, né, definida pela CEMED, e o preço máximo permitido no Brasil vai ser o menor preço dentro dessa cesta de países. Caso ele seja uma alternativa terapêutica, mas que não comprove ganhos de superioridade, ele vai ter ali um referenciamento interno, né? Então ele vai ser precificado, claro, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente ali com base no custo de tratamento, né, daquele medicamento. Então, apesar dele ser uma alternativa nova, né, um tratamento novo, caso ele não seja superior, esse tratamento com esse medicamento ele não pode ser mais caro do que as alternativas que hoje existem no mercado, né? Então a CEMED ela cumpre um pouco esse papel, estabelecendo os preços máximos, fazendo o monitoramento econômico desse mercado, e o que a gente faz também, além de definir o preço de entrada, é definir o ajuste, né, o nível de ajuste dos medicamentos. Os preços da economia eles sobem todo ano, né, inflação, acho que todo mundo está acostumado com isso. Só que os medicamentos, né, por serem um mercado controlado, eles não podem subir livremente. Então, existe um momento também no ano em que a CEMED ela permite os reajustes, né? Então, ela define qual vai ser o reajuste máximo, né, o aumento de preço máximo do medicamento naquele ano, né? Isso tem garantido, assim, a gente pode entrar mais detalhes de como é feito esse cálculo mais para frente, mas isso tem garantido historicamente que no Brasil, se a gente pega ali os últimos 20 anos, a inflação acumulada é 200, quase 230%, mais ou menos. Já a inflação, o aumento acumulado dos medicamentos fica ali quase 50, quase 60 pontos percentuais abaixo da inflação acumulada. Especialmente quando a gente olha para outros setores de saúde, né, outros mercados dentro do contexto da saúde que não tem preços regulados, essa inflação às vezes chega em 600%, 700%. Então isso mostra um pouco ali o papel da CEMED, não só em controlar os preços de entrada, mas também a evolução desses preços, né? Então acho que a gente tem cumprido um papel importante aqui no Brasil nos últimos anos. Maravilha, pelo que você disse, a regulação ela é ímpar para a população, né? Para a população ter acesso a remédios com preços acessíveis, com preços que caibam no bolso. Uma pergunta que você deve ouvir sempre se vocês definem o preço máximo, por que há tanta variação de preço no mesmo medicamento? Por exemplo, eu defino que o preço máximo de um medicamento é R$50, mas eu tenho medicamento de 25, de 30, de 38, de 50, e
Complementando essa pergunta, o medicamento mais caro é o melhor? Então, vamos por parte. Como eu falei, a gente define o preço máximo, né? Então, o que que a empresa não pode fazer é comercializar acima daquele preço máximo. Agora, do zero ao preço máximo, aí é uma questão de mercado. Cara, às vezes um medicamento ele entra no mercado é, numa data em que ele é único para aquele tratamento, mas depois pode expirar patente, pode surgir genérico, pode surgir outros concorrentes lançando um medicamento similar àquele em que, pelas forças de mercado, esse medicamento, o preço dele abaixa pela concorrência. Às vezes é uma própria estratégia da empresa, né, de fazer descontos para poder absorver mercado, né, ser conhecida pela população e aí ganhar aquele paciente ali por no começo ela apresentar um preço mais baixo. Então, o que acontece é isso, né? Abaixo do preço máximo, ali é mercado, é estratégia de mercado das próprias empresas de como elas vão precificar os seus produtos. Por isso que às vezes a gente pode observar ali na farmácia que o medicamento ele variou de preço mesmo fora da época de reajuste, né? O reajuste vai. Peraí que estou com um alarme aqui. Mas mesmo fora da época de reajuste, ele pode variar de preço na farmácia. Por quê? Porque a farmácia ela está praticando ali um preço abaixo do preço máximo e às vezes por algum motivo, às vezes o insumo ficou mais caro, às vezes não conseguiu adquirir aquele medicamento junto do fabricante, né, ou junto do distribuidor pelo mesmo preço, ela pode fazer um reajuste para cima, desde que ela não ultrapasse o preço máximo. Então, o que a gente vê na prática que medicamentos que estão em mercados monopolizados ou com oligopólio muito forte, o que é isso? Né? Que poucos fabricantes produzem o mesmo produto, geralmente a gente vê uma aproximação maior entre o preço praticado e o preço máximo, justamente porque aquele mercado não tem ali as forças de mercado, as forças concorrenciais que abaixem esse preço. E justamente por isso, nesse tipo de mercado, a CEMED, ela todo ano, ela permite um reajuste menor, né? Porque são mercados em que a empresa ela tem mais poder, né? Ela tem mais poder ali de negociação justamente por não haverem alternativas, né? Não haverem substitutos suficientes que puxem o preço para baixo. Já em mercados mais competitivos, esse reajuste permitido é maior, porque ali a própria concorrência tende a baixar esse preço. Então, acho que essa é um pouco a resposta da primeira pergunta. Enfim, a gente coloca o preço máximo, né? Mas o preço praticado é livre ali, desde que ele não ultrapasse o preço máximo. Por isso que a gente vê tanta variação, né? Às vezes dentro de um mês, às vezes dentro de algumas semanas, assim, você vai na drogaria para poder adquirir um medicamento e ver essa variação. É claro, isso falando do varejo, né? Tem também a questão da venda para o governo, né? Para o ente público. E aí são as licitações, né? O governo abre uma licitação e ali as empresas elas fazem seus lances e o que tiver o menor preço ganha ali, tiver a proposta mais vantajosa, ganha a licitação. Mas, novamente, mesmo num pregão, não é permitido que nenhuma empresa oferte acima do preço máximo, né? Mas aí, claro, entra a concorrência. Acho que essa foi a primeira pergunta. A segunda é: o medicamento mais caro é o melhor? Não, não necessariamente, né? Hoje a gente, claro, como eu falei, a pergunta que a gente faz, né, antes de precificar é se existe um ganho terapêutico, e caso exista o ganho terapêutico, ele pode ir ali por uma via de precificação em que muitas vezes ele vai ter um preço mais vantajoso, só que o mercado evolui, né? Então, hoje, o que a gente tem, por exemplo, é a figura do genérico, né? O genérico é um medicamento que ele é ali, em termos de efeito, né, de eficácia, ele é igual ao originador, só que até o preço de entrada dele é muito menor, né? O genérico, ele é hoje precificado, o preço máximo permitido dele é 65% do preço do medicamento de referência, mas o que a gente vê na prática é que às vezes esse desconto é muito maior, justamente porque o que é o genérico, né? Aquele medicamento ele já perdeu a patente, então outras empresas, né, começam a produzir
enfim, aquele mesmo medicamento. E isso aí gera concorrência e abaixa o preço. Então, não, assim, não necessariamente, ainda mais quando a gente fala assim de genérico, a eficácia é a mesma, a segurança é a mesma, é realmente ali uma estratégia da empresa, né? A empresa que detém o medicamento de referência, ela tem a questão da marca, da publicidade, enfim. Então, não necessariamente um medicamento mais caro é melhor não, apesar de que um medicamento que comprove uma superioridade ali em algum aspecto, ele pode ter um preço permitido maior. Hoje a gente tem também o biosimilar, né? A nova resolução, acho que provavelmente a gente vai falar disso, mas a nova resolução ela traz ali a figura do biosimilar, né? Que é um medicamento que ele é um. Se eu falar genérico, vão brigar comigo. Ele é um similar ao medicamento biológico. Então, assim, traçando um paralelo, salvadas as devidas especificidades, ele é como se fosse ali o genérico do medicamento biológico, mas claro que o medicamento biológico, o processo de fabricação, de produção, ele é muito mais complexo. Então, por isso que é um pouco complicado usar essa analogia do genérico, mas eu acho que para a população é um paralelo aí que funciona bem. E existe diferença nessa regulação entre os medicamentos inovadores, né, que são os medicamentos de referência, e os genéricos? Existe. Hoje, em termos de precificação, existe, né? Hoje a CMED, ela precifica com base em categorias, né, de medicamentos. Então, na antiga resolução, que era 2 de 2004, a gente tinha 6 categorias, e na nova a gente vai ter 8 categorias, né? Justamente porque a gente entendeu que existia ali a necessidade de modernizar, né, o mercado. Então, sim, assim, um medicamento inovador, ele é precificado de uma forma, por uma via, né? Um medicamento genérico é precificado por outra via. Às vezes o medicamento ele nem é novo, ele é só uma nova apresentação, ou seja, uma nova caixa, uma caixa maior, menor, é uma concentração diferente, é, enfim, existem diferentes categorias, né, quando o medicamento ele entra no país, né, ele vai ser lançado no mercado, e cada uma delas é precificada de uma nova forma, né? Então, ele pode ser um medicamento que ele existe no país, mas não existe no portfólio daquela empresa. Então, ele é precificado de uma forma. Às vezes pode ser um medicamento que a empresa já detém, mas é uma nova apresentação, é uma caixa maior, menor. Então, pode ser um medicamento inovador que comprove ganho, né? Esse é assim, é a categoria um, né? É a cereja do bolo. Ali, que é um medicamento novo, né? Então, ele é uma molécula nova e superior, né? E superior de alguma forma às alternativas existentes. Ele pode ser uma molécula nova que vem para uma indicação em que não existem comparadores, né? Não existem alternativas terapêuticas no mercado. Ele pode ser ainda uma inovação incremental, né? A nova resolução, ela traz isso. Então, ele é um medicamento que ele não é totalmente novo, mas ele tem ali algum ganho, às vezes ele é mais cômodo para a pessoa aplicar, ele tem um efeito adverso menor, ele tem, enfim, ele pode ser aplicado em intervalos maiores de tempo, ele pode ter uma aplicação menos dolorosa, e aí ele não é totalmente novo, mas tem uma inovação ali, então ele também é precificado de uma forma diferente. Então existem diferentes formas de precificar o medicamento a depender do que ele é. Essas categorias, elas indicariam um preço final? Seria mais ou menos isso? Exatamente, cada categoria leva a uma forma de precificação. Então, os medicamentos novos, inovadores, geralmente a gente usa o referenciamento externo, né? Então, a gente olha para aquele produto numa cesta de países e o preço do Brasil ele é o menor, né, entre esses preços. Agora, um medicamento que já existe no país, ele vai ter um referenciamento interno, então a gente vai olhar ali para a média de mercado, né? Qual o preço desse produto no país, seja no portfólio da empresa, seja no mercado em geral. Um genérico, ele já tem ali uma precificação muito mais simples, que é um deságio, né? É um desconto ali em relação ao preço máximo do referência. Um biosimilar, a mesma forma. Então, cada uma dessas categorias vai definir o preço. Claro que é a categoria mais complexa e que às vezes acaba resultando num preço maior são os medicamentos inovadores, de fato. E como que funciona esse cálculo? Preço de fábrica, preço
para o consumidor, preço máximo para o consumidor? Claro, é. Hoje a CEMED ela define três preços, né, basicamente, que é o preço fábrica, que é a base. O preço fábrica ali é o preço pelo qual a indústria pode vender o medicamento, né? Então é o preço que ela vai vender, seja para o distribuidor, seja para a farmácia. Existe também o preço máximo preço máximo de venda ao governo, que é o PMVG. Então, acho que o nome deixa muito claro, é o preço máximo que o medicamento pode ser vendido para o ente público, né, para o governo. Então, esse preço ele é menor do que o preço fábrica. O que a CEMED faz, a gente calcula um índice que também é baseado numa fórmula, enfim, tem toda uma econometria por trás desse cálculo, que a gente chama de UCAP, né, que é o coeficiente de adequação de preço. Então, esse índice ele vai dar um desconto em relação ao preço fábrica. Então, caso o produto ele esteja na lista do CAP, ou seja, ele é um produto ali que ele está sujeito a esse desconto, né? Então é um produto estratégico para o governo, existe ali um motivo para a gente colocar ele nessa lista, ele só pode ser vendido para o governo com um desconto. Hoje o CAP é 21,53%. Então, um produto pode ter o preço, vamos botar, ele tem o preço fábrica de 100, né? Caso ele esteja na lista do CAP, ele só pode ser vendido para o governo aí por 79, 78 e alguma coisa, né? Tirando 21 e 53%. Então, esse índice, inclusive a gente está trabalhando na atualização desse índice, né? Ele tem uma fórmula, não só do índice, mas também da lista do CAP, né? Então, esse aí, por que existe, né, o PMVG? Por que ele é ele é menor que o preço fábrica? Porque o governo ele tem ganhos de escala, né? Então, o governo ele não vai comprar ali 2, 3 unidades de um medicamento, ele compra às vezes milhares, às vezes até centenas de milhares de unidades, dependendo ali do ente que a gente está falando. Então, o CAP foi uma forma de já começar a negociação num patamar abaixo, né? Então a gente já coloca ali que o governo, como ele vai comprar em maior quantidade, existe também uma preocupação orçamentária, né? Enfim, o dinheiro que está sendo usado para a aquisição de um medicamento, ele deixa de ser usado em outras situações, existe um custo de oportunidade, né? Então, existiu essa preocupação, então o CAP veio para poder trazer esse desconto, né? Trazer esse ganho de escala, traduzir ele para o preço, né? Então, a negociação ali ela já começa num patamar mais baixo, né? Então, existe o PMVG e existe também o PMC. O PMC é o preço máximo ao consumidor, que é o preço do varejo, né? Então, sobre o PMC, aí é acima, né? Porque a farmácia, a drogaria, ela tem custos associados, né? Custos de distribuição, custos de trazer aquele medicamento, de estoque, de pessoal, de aluguel, de luz, que às vezes a indústria ela não passa por todos aqueles custos, né? Então o preço máximo ao consumidor ele tende a ser o maior entre esses três, né? Então se a gente fosse botar numa escala, né, estaria aqui o PF, né, o preço fábrica. De fato, esse é o preço que a CEMED define. Assim, esse é o preço quando chega um produto novo, a gente define o preço fábrica, né? E a partir do preço fábrica, a gente deriva os outros dois preços, né? Então, o preço máximo de venda ao governo é um desconto em cima do preço fábrica, desconto fixo aí, 21,53%, e o PMC, né, o preço máximo ao consumidor, tá acima do preço fábrica, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Matheus, vamos pegar agora um assunto que está na boca de todo mundo, né? A quebra de patente do Ozempic essa semana. Quando que isso... e aí a gente traz como exemplo o Ozempic, mas a gente está em relação a outros medicamentos. Acabou agora a patente, quando o consumidor vai ver realmente essa diminuição de preço, porque é isso que os consumidores estão em busca, né? No seu bolso. Tá, tudo bem. Então, quebrou a patente. Aí a gente tem uma série de pontos. Primeiro, esse medicamento, né? Outras empresas vão lançar, né? Usando o mesmo princípio ativo ali, né? Primeiro, ele tem que ser registrado, né? Então, ele tem que passar pelo registro da Anvisa. Hoje, esses medicamentos eles já estão com análise de registro assim, bem avançado. Eu acredito, não tenho certeza, mas que alguns já estejam até registrados ou muito próximos do registro.
Então foi registrado. Ainda é escolha da empresa precificar esse produto, né? A antiga resolução ela não obrigava a empresa a precificar, mas claro, a empresa ela tem o interesse de vender esse produto, e, sem vender, e para vender ela tem que passar pela CEMED. Então, mas ainda assim a empresa ela tem que submeter o pedido de preço para a CEMED, né? Então, a partir disso vem a análise da CEMED, né? Que essa análise ela pode levar de 90, quer dizer, prazos máximos, né? Pode ser de 90 ou 60 dias, dependendo da complexidade do produto. Muitas vezes a gente consegue num prazo menor, mas esse é o prazo máximo e, no geral, a gente consegue cumprir. Tá. Ainda que ele tenha sido registrado e precificado, nada obriga a empresa a lançar esse produto no mercado. Então, aí, uma vez que ele seja precificado, vai da estratégia comercial da empresa colocá-lo no mercado. No caso do Ozempic, a gente sabe que existe um interesse muito grande, então eu acredito que todos esses intervalos eles vão ser muito pequenos, né? Então, assim que sair o registro, vão submeter o preço, assim que sair o preço, eles já estão colocando o produto no mercado. Há um intervalo mínimo para que esse processo aconteça? Entre qual etapa? Entre o. Em todas as etapas. Não, a gente tem só os prazos máximos, né? Existe o prazo de registro, aí assim que sair o registro, a empresa já pode submeter o preço, e assim que sair o preço, a empresa pode comercializar. Né? O que acontece, às vezes, é uma adequação, uma estratégia comercial da empresa. Às vezes ela demora um pouco mais para poder vender, às vezes não. Realmente aí vai de empresa a empresa. Né? Mas, enfim, existem esses prazos, então hoje os produtos que vierem, né, com a quebra da patente do Ozempic, eles já ainda vão ter que passar pelo processo da CEMED. Novamente não, mas explicando. Nesse caso é uma molécula que a gente já analisou, né? Enfim, o Ozempic ele já é precificado. Então essa análise, né, dos produtos que vierem posteriores à quebra da patente, ela tende a ser mais rápida, né? Porque não precisa fazer um levantamento de todos os estudos para comprovar a superioridade. Já é um produto que existe no mercado, então é uma análise ali mais simplificada. Então, pelo menos Seria o quê? 6 meses, um não, ano, 2 meses? não, que isso, na CEMED não. O nosso prazo máximo é 90 dias. Aí 90 dias seria aquele produto novo, inovador, que a gente precisa comprovar ganhos, enfim, que tem toda uma análise ali de estudos, de artigos. Então, esse produto é 90 dias. Aí, quando a gente olha para produtos mais simples, um genérico, uma nova apresentação, é 60 dias. E quando a gente vê na média, é, um produto simples a gente tende a precificar em 30, 40 dias na média, né? Claro, tem uns ou outros que levam um tempo um pouco maior, mas nossos prazos são esses, são 90 e 60 dias, não chega nem de perto a um ano, não. Então, se Agora, a empresa é o produto pronto, em 90 dias, ela, ou 60 dias no caso de genérico, ela já pode colocar esse produto no mercado. já pode colocar no mercado, já pode colocar. Ela só não pode colocar antes da CEMED definir o preço, mas sim. É, e às vezes a empresa ela até já faz uma estratégia comercial, já começa ali a fazer um trabalho junto aos médicos também, né, para poder eles conhecerem esse produto durante a etapa de precificação. Existem os prazos do registro também, mas nesse caso aí do Ozempic é o comercial, né? Mas ali da semaglutida, é, todos esses produtos eles já estão ali com a parte do registro bem avançada. Então a ideia é que assim que acabar a patente, eles já. Eu conheço algumas empresas, elas já vão submeter aqui para a CEMED, aí saindo aqui o preço, eles já podem comercializar. Então, assim, eu não consigo te dar uma data exata, porque não depende da gente, Uhum. mas nem de longe 6 meses, não. Vai ser muito menos que isso. Mateus, mesmo esses produtos que ainda estão dentro de uma patente que não foi quebrada, eles têm que ser, o preço tem que ser regulado pela CEMED? Então, o produto que ainda está sob patente, a gente não precifica, né? Ainda que ele tenha ali o registro aprovado, como ele está sob a patente, a gente espera essa patente ser quebrada. Mas sim, depois que a patente é quebrada, todos os medicamentos no Brasil devem passar pela CEMED, assim, sem exceção. Então, exatamente Quem todos. regula esse preço para os produtos que estão em patente ainda? Quem regula o quê? O que está em patente? O preço, isso. A Ou gente. não, não.
Não, o que não tem a patente quebrada. Então, se ele tem patente, só o detentor da patente pode comercializar. Mas ainda assim, o detentor ele passa pela CMED, né? Ele passa pela regulação econômica. Depois que quebra a patente, as outras empresas podem lançar esse produto, mas todos eles passam pela CMED também. Então, em termos de preço de medicamento, é a CMED. Quem regula a questão patentária aí é o INPI, né? Aí não é a gente, mas preço é sempre a gente, não importa se é o detentor do registro, se é o produto, é, se é aquele produto que veio depois da quebra da patente, é sempre preço é com a gente. Que a CEMED, ela atua com os medicamentos de alto custo. E essa pergunta vem porque muitas vezes o que a gente vê para ter acesso a um medicamento de alto custo, há uma judicialização desse medicamento, né? Desse pedido desse medicamento. Como que vocês atuam nesse cenário? Claro. Inclusive, a gente teve até um evento essa semana justamente sobre esses medicamentos de alto custo, né, mais focado em terapias avançadas, né, que são os medicamentos de altíssimo custo, né, quando a gente olha. Mas vamos por partes. É, a judicialização é um problema, né, enorme. Esse é um problema que ele existe um pouco porque a gente tem um contrato social que prevê a saúde como um direito, né? E ao mesmo tempo a gente tem ali um fácil acesso à justiça no Brasil, então é uma coisa boa. Então, assim, é um problema que existe porque a gente teve ali um arranjo social quis que as pessoas tivessem acesso à saúde, né? Só que muitas vezes a política pública falha e existe a judicialização. Então, é um problema bem brasileiro. Assim. A judicialização é uma questão brasileira que pressiona muito o orçamento público, né? Quando a gente vê, não me engano, em 2024, o que o governo gastou com judicialização para cerca de 6 mil pacientes foi o orçamento do Farmácia Popular. Aí que atende 25 milhões de pessoas. Então, assim, claro que todo mundo merece acesso, né? A gente não está entrando no juízo de valor, não existem doenças que valem mais do que outras, não é esse o ponto, mas existe custo de oportunidade, existe ali um trade-off, né? Você pode atender 6 mil pessoas, você pode atender 25 milhões de pessoas ali usando o mesmo valor, né? O mesmo orçamento. E o que a gente vê do perfil das judicializações hoje que ela é diferente do perfil das compras públicas. Né? Então a gente vê muito mais a presença de medicamentos biológicos, né, medicamentos para doenças raras, terapias avançadas, que em média têm valores mais elevados. Né? Se com sintético a gente está falando ali em média, né, a gente está falando ali de valores às vezes abaixo de R$ 100, algumas centenas de reais. Quando a gente fala de biológico, a gente já começa a falar de milhares de reais, medicamentos de 2, 5 mil reais, 10 mil reais. Quando a gente fala de terapias avançadas, isso extrapola totalmente. A gente fala aí de milhões de reais num medicamento, né? É, e ao mesmo tempo a judicialização ela não ocorre ali com os mesmos critérios, com o mesmo rigor que as compras da administração pública, né? Para um medicamento ele estar disponibilizado no setor público, ele tem que passar ali por uma avaliação da Conitec, que vai indicar ou não aquela aquisição, e aí tem toda uma equipe técnica, um corpo técnico que faz essa avaliação, faz uma avaliação ali de custo-efetividade daquele produto. Quando a gente vê judicialização, nem sempre isso tem esse mesmo rigor, né? O que a gente vê, às vezes, é até uma... Existe, claro que não é a maioria, mas já foi observado até movimentos oportunistas, assim, que muitas das judicializações sobre o mesmo produto vêm de um mesmo tribunal, e vem de um mesmo advogado que trouxe a causa, enfim, às vezes consegue uma decisão para aquisição de um produto, às vezes nem exatamente para a indicação daquela pessoa, às vezes ela já tem uma faixa etária em que aquele produto já não é tão efetivo e mesmo assim, pela via judicial, ela consegue o acesso. Então, é um grande problema, né? E é um problema que é concentrado justamente nesses medicamentos de alto custo, muitas vezes porque eles não estão disponíveis no SUS. É importante entender que a CEMED, ela faz parte de um ecossistema, como eu expliquei, existe a Anvisa, a CEMED, a Conitec, a ANS, né? Ela faz parte de um ecossistema, e ainda que o que a CEMED faz, né, o preço que ela define, ele vai
vai ter muita influência ali em relação ao preço que o governo compra, né? Ela não é o órgão que é responsável pela aquisição do governo, né? Então, o papel da CEMED é preço, né? Então, é um equilíbrio muito delicado, porque a gente está ali entre dois mundos, né? A gente precisa garantir que aquele investimento, que aquela inovação realizada pelo setor produtivo, ela seja remunerada de alguma forma, né? Que ele continue investindo, que aquele medicamento ele entre no Brasil, porque se a gente coloca um preço muito baixo, a empresa não entra no Brasil, ela opta por não lançar aquele produto. Então tem que ter esse jogo de cintura também, né? Para Equilíbrio, é uma entender. balança, realmente. Ao mesmo tempo, a gente precisa garantir o acesso, precisa garantir a sustentabilidade do sistema de saúde, né? Então não podem ser preços exorbitantes que pressionem o sistema, então é sempre ali um equilíbrio, um jogo de pratos delicados. Aí a gente entra nesses medicamentos de alto custo, né? Principalmente, assim, acho que tem sido um foco nosso muito grande, é olhar para aqueles de altíssimo custo, né, que são ali as terapias avançadas, né? Hoje existem poucas no Brasil, cerca de 8, 9 precificadas, e todas passam de 1 milhão. Então, assim, foi uma. Quando surgiu a primeira, foi um espanto, nossa, 1 milhão no preço do medicamento, né? Por que que chega nesse preço? Porque muitas vezes são para doenças raras, doenças em que a gente não consegue diluir aquele custo do investimento, né, do investimento inovativo, da pesquisa e desenvolvimento do produto. Você não consegue diluir em muitos pacientes, muitos consumidores, porque não tem, às vezes não tem esse número tão grande de população com aquela condição. É, Aí começou ali em 1 milhão, depois a gente foi vendo medicamento de 8 milhões, hoje a gente tem de 15 milhões, já teve proposta aqui até acima disso. Então são coisas que a gente se espanta, né? Espanta, e como que a gente precifica isso? Né? São produtos com características muito específicas, que às vezes a gente não tem estudos de fase 3, né? A gente não tem é, estudos suficientes, por tempo suficiente, com número de pessoas suficiente para poder comprovar os resultados, né? Então, é um desafio realmente conseguir encaixar isso na regulação da CEMED. Uma estratégia que a gente tem feito, né, que ainda precisa de aprimoramento, mas que a gente tem trabalhado, é lançar esse produto com preço provisório, né? Então, o que que acontece? Ele tem um preço ali definido, só que ele tem que enviar uma série de documentação não só para a Anvisa, mas também para a CEMED, né, com uma regularidade aí, na antiga resolução era semestral, para a gente poder acompanhar, ver como está essa. A gente aprovou esse medicamento com um certo grau de incerteza, muito porque ele vem para atender uma necessidade não atendida, né? Às vezes a pessoa ela não tinha nenhuma alternativa e a saída foi conseguir aprovar logo esse medicamento para que ela pudesse ter acesso àquele tratamento. Mas como a gente não tem ainda uma robustez de estudo tão grande, então vamos acompanhar. A gente permite que ele exista no Brasil, né, mas vamos acompanhar a evolução das pessoas que são tratadas com esse medicamento para poder ver se ele consegue sustentar ao longo do tempo todo aquele efeito, toda aquela eficácia que ele provou com os estudos iniciais. Mas assim, é um desafio, é um desafio. E hoje a nossa regulação ela não está tão adaptada ainda a esses produtos, né? A gente atualizou o nosso marco regulatório, a gente tinha uma resolução de 2004, então você imagina um setor tão inovativo, tão disruptivo mesmo, assim como o setor farmacêutico, que ano após ano surgem novidades, a gente estava com uma regulação de 20 anos atrás, né? Então tinha uma série de produtos ali que a gente não conseguia encaixar na nossa regulação. A gente atualizou no final do ano passado, ele quase no ano novo, 29 de dezembro, a gente publicou a resolução e ela entra em vigência em abril. Então essa resolução ela já traz muitos avanços, né? Já traz ali uma série de categorias que não eram previstas na nova resolução, mas ainda não trata dessas terapias inovadoras, dessas terapias avançadas, porque a gente entende que elas são muito específicas, então a gente está trabalhando numa resolução específica para elas, pensando estratégias de precificação que, ao mesmo tempo que remunerem o investimento, que permitam a entrada desses produtos no país, ainda garantam o acesso da população a esses tratamentos. Mas é difícil, Matheus, complexo. a composição do preço máximo, ela leva em consideração a pesquisa científica, os insumos, mais o quê?
Ou eu falei a pesquisa científica, mas não leva em consideração. Você pode listar para a gente? Claro. Então, não leva. Aí que tá, a gente não faz uma precificação baseada em custo. Isso é até uma recomendação assim, internacional. Então, quase todo país que tem regulação econômica do mercado de medicamentos segue essa recomendação, por quê? Como eu falei lá no começo, né, existe a simetria de informação, né, entre o regulador e o regulado. Agora, para você conseguir comprovar custo, assim, é uma dificuldade muito grande. E além disso, será que um medicamento que ele é mais custoso, ele tem que ser mais caro? Será que a empresa que ela não consegue ganhar eficiência, que ela não consegue reduzir os custos, ela tem que ser recompensada por um custo, por um preço mais alto? Não. Então não. Então a gente realmente não leva em conta custo, nenhum custo, nem de insumo, nem de pesquisa, nem de desenvolvimento. O que acontece é que muitas vezes todo esse esforço de pesquisa e desenvolvimento ele é traduzido ali no ganho terapêutico, né? Se você fez uma pesquisa que resultou numa molécula superior, você vai acabar tendo um preço superior porque o seu produto ele tem um ganho terapêutico. Mas não, a gente não faz uma regulação baseada em nenhum tipo de custo. Realmente não entra na conta. Como eu falei lá no começo, a pergunta é: tem ganho terapêutico? E a gente vai fazer um referenciamento, né? Seja um referenciamento externo, seja um referenciamento interno, mas custos não. Recentemente, 2 juristas brasileiros lançaram um livro que trata muito sobre as práticas abusivas de preço do medicamento, e eles trazem mais de 100 situações, principalmente fora do Brasil, né? São empresas que estavam ali tentando protelar a quebra de patente ou fazendo alguma articulação jurídica para que aqueles processos ali demorassem um pouco. A minha pergunta é: como que a CEMED lida com essas práticas abusivas de preço? O que a CEMED vê hoje realmente é a questão do preço máximo, né? Então, que é o nosso core ali. Então, ele não, se caso uma empresa, ou até qualquer empresa que trabalha com medicamento, não só produtor, uma farmácia, um distribuidor, caso ele aplique um preço acima do máximo permitido, a CEMED ela atua através de sanções, né? Ela abre um processo sancionador, então abre uma investigação para ver se houve aquela prática ou não, e aí caso seja comprovado, claro, a empresa pode se defender, pode entrar com recurso, mas a CEMED aplica uma multa, né? Então a CEMED atua principalmente, o que garante o nosso instrumento ali de garantir que a regulação econômica está sendo cumprida são as sanções, né? Então, caso seja identificado, qualquer pessoa física mesmo pode denunciar, tem a nossa página, tem um formulário. Existe uma fiscalização ativa no mercado? Existe, mas num sentido mais. Assim, às vezes a gente recebe uma denúncia de um pregão, né? E aí a denúncia é relativa a um item, né, do pregão. Só que a gente analisa o pregão inteiro, às vezes vê que tiveram mais de um item, né? Mas hoje, Isso você está falando na esfera pública, no isso, pregão. na esfera pública. Assim, na farmácia, hoje a CEMED não vai fiscalizando de farmácia em farmácia, vendo se está havendo uma prática de sobrepreço, mas é uma coisa que toda a população pode fazer, né? A farmácia ela tem que ter a lista ali da CEMED disponibilizada de alguma forma, então qualquer pessoa pode chegar na farmácia e perguntar: quero ver a lista da CEMED, quero ver se vocês estão cumprindo o preço máximo, estão dentro do preço máximo permitido. Mas a maioria do que a gente recebe hoje é através de denúncia, seja do governo, seja do judiciário, seja da população, assim, no caso. Seria o canal, Matheus, para essa denúncia? Tem no nosso site, no site da CEMED vai ter uma parte lá, vai abrir o site, vai ter um quadradinho denúncias, e logo embaixo vai ter um formulário para poder receber a denúncia, aí a pessoa vai colocar ali o local, qual foi a empresa, qual foi o preço praticado, a gente apura essa denúncia, a gente entra em contato tanto com o denunciado quanto com o denunciante para poder informar sobre o acompanhamento desse processo. Então, hoje a gente tem uma resolução específica para o processo sancionador, né? Então a gente prevê que não só a venda é passível de multa,
né, de sanção, mas a oferta também. Então aquela venda ela nem precisa ser concretizada. Se ali na farmácia tiver o preço acima do da CEMED, é o suficiente para que a gente possa atuar. Inclusive o que a gente vê hoje são mais multas de oferta do que de venda, né? Claro, Existem valores máximos dessas multas? existem máximos e mínimos. Então, o mínimo é 900 e alguma coisa ali, e o máximo, quer dizer, o máximo para um item individual, né? Claro, a empresa às vezes ela pode ser atuada numa mesma licitação, por exemplo, em diferentes itens, mas para um item individual o máximo é 13 milhões. A gente está revisando essa resolução, né? Muito por entender que existe espaço para aprimoramento na dosimetria das multas, né? Então a nossa intenção ali é que outros componentes tenham mais peso no cálculo final, porque hoje o cálculo é basicamente é o valor a maior, né? Então ele é a diferença entre o que você ofertou e o que e o máximo permitido. Então, claro, vai entrar aí o porte da empresa, vai entrar se é oferta ou se é venda, vai entrar a questão de atenuantes, de primariedade, enfim, entra uma série de outros cálculos, mas a base do valor final da multa é o valor a maior. Então a gente está revisando essa resolução no sentido de que essas multas sejam mais efetivas. Porque assim, vamos ser sinceros, uma multa de R$ 900 não tem um papel tão educador assim, né? Assim como às vezes uma multa de milhões para uma oferta também não é necessariamente o ideal, né? Então a gente vê que existe espaço aí para poder melhorar, a gente tem trabalhado nisso. Então provavelmente aí, dentro desse ano essa resolução deve entrar em consulta pública e aí a sociedade vai poder contribuir, enfim, o setor e a gente consegue aprimorar essa regulação. Você disse que as farmácias elas devem ter essa tabela dos preços, né? Mas, por exemplo, antes de sair de casa, eu já quero ter acesso a essa tabela, eu quero consultar esses preços. O que que eu faço? A gente tem as listas disponíveis, publicadas no site. Então, mensalmente a gente atualiza. Os preços não variam mensalmente, mas entram novos produtos, né? Por isso que a gente tem que atualizar. Então, são disponibilizadas no site para os três preços: tanto para o preço fábrica, preço máximo ao consumidor e preço máximo de venda ao governo. Então, ali você vai conseguir ver o produto, o fabricante, qual é a apresentação e qual é o preço máximo por estado, que ainda tem a questão do ICMS, né? Então, claro, se você estiver no Rio de Janeiro, a alíquota de ICMS vai ser um, então já vai ter ali calculado para o Rio de Janeiro. Se você estiver no Maranhão, vai ser um outro preço. Então, a gente disponibiliza tudo isso, é de fácil acesso. A gente tem tanto em PDF, em Excel, mas o que eu gosto muito é que tem um Power BI que a equipe fez. Então, é um negócio bem interativo ali, que você consegue ficar mexendo, muda o produto, muda o laboratório, você consegue até, às vezes você coloca um princípio ativo, né? Enfim, qualquer um. Aí, e você consegue comparar por laboratório, né? Por fabricante. Você consegue ver os preços máximos por fabricante. Então, é uma ferramenta bem legal, também disponível no nosso site. Então, entra ali CEMED, que você já vai conseguir ali, já vai ter ali um painel de preços para você para poder consultar. E qual que é a importância, Matheus, do consumidor final ter essas informações, até para que ele consiga reivindicar os preços corretos, caso aquele estabelecimento não esteja operando com os preços corretos, ele denunciar para vocês. Não, toda a importância, né? Toda regulação econômica, o foco dela é o acesso, né? O foco dela é o consumidor, é que a pessoa que tem aquela necessidade, ela consiga é, ter acesso àquele medicamento na hora correta também. A gente não quer que ela espere aí, às vezes, 1 ano, 2 anos, para poder conseguir adquirir esse medicamento, né? Para que ele baixe o preço, né? Então, o mecanismo que a gente tem hoje de fazer com que a regulação seja respeitada são as denúncias, né? É o que garante que a CEMED, que a regulação funcione de fato e que os preços sejam respeitados. Então, é de suma importância. Claro, assim, os principais agentes ali que trabalham com medicamentos, as farmácias, os grandes produtores, no geral, eles conhecem a regulação da CEMED. No geral, essas grandes drogarias conhecem. É,
Meninos, travou para vocês? Ih, eu tô. Travou. Voltei? Voltou. Voltei, foi mal. Até onde eu parei? E você falou que as drogarias, os estabelecimentos, eles conhecem essa regulação. Isso, isso. Então, quando a gente vai numa grande drogaria, assim, é muito difícil que ela tenha, que ela pratique um preço acima do preço da CEMED, mas é sempre válido a população conferir. Hoje as multas são principalmente em licitações, então com distribuidoras que trabalham em licitação. Cara, a gente tem que é importante a gente fazer também um trabalho educativo para que as pessoas, para que as empresas elas conheçam a regulação da CEMED, um trabalho também junto dos pregoeiros, para que no próprio edital do pregão, ali daquela licitação, exista alguma menção aos preços máximos da CEMED, né? Então tem todo um trabalho aí que a gente tem feito, mas precisa intensificar mais de educação mesmo, de conhecimento. Eu vou até aproveitar, acho que espaços aqui como esse são ótimos nesse sentido. Então, fiquei muito feliz com o convite. A gente está caminhando já para o final. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou destacar três perguntas e você pode responder de maneira rápida também. A Tá, primeira delas é: quais são os principais desafios hoje para a CEMED? tudo bem. Então, hoje, no curto prazo, a gente tem uma nova regulação, né, que entra em vigência daqui a um mês e pouco. Então, a gente tem o desafio de operacionalizar essa nova regulação, que ela funcione, né? Porque qual foi o foco principal dessa nova regulação? Foi incentivar a inovação, também controlar preços, claro, e também incentivar a produção e desenvolvimento nacional, né? Então a gente criou ali uma série de mecanismos, de incisos em que tem uma forma de incentivo para as empresas que trazem o processo produtivo para o Brasil, justamente porque a gente entende que a instalação ali de uma indústria, ela tem uma série de externalidades positivas ali onde ela tá inserida, né? Então a gente tem esse desafio de curtíssimo prazo de fazer com que a resolução funcione, de observar, né, quais estão sendo os efeitos dela, porque às vezes a gente tem uma intenção é, de que a regulação leve o mercado para um lado. Talvez o que a gente desenhou pode levar para o outro, e a gente tem que ter humildade também de revisar, de fazer alterações, caso sejam necessárias. A gente tem uma série de novos produtos, né? E aqui eu destaco as terapias avançadas, os radiofármacos também, que estão surgindo muito. Então, são produtos que estão entrando no Brasil, estão aumentando em quantidade, a Anvisa tem registrado, e que hoje a gente não tem resolução específica para eles, então a gente tem trabalhado nessas resoluções também. É, Claro, a regulação, a gente tem uma regulação há mais de 20 anos. Ocorreram erros durante esses 20 anos, acontece. Então a gente tem hoje assim, alguns produtos que têm a mesma indicação, às vezes têm a mesma substância, mas têm preços máximos diferentes. Então existe também uma necessidade da gente fazer essa equalização, né, fazer esse equilíbrio desse mercado, então olhar ali para o que a gente já tem precificado e ver, poxa, será que isso aqui foi feito da forma correta? Será que a gente não está criando distorções que podem estar atrapalhando o funcionamento do mercado, às vezes inviabilizando algum produto, às vezes dando preferência para outros? Então, acho que esse é um desafio muito grande, a gente construir uma regulação que consiga olhar para o passado e fazer esse alinhamento, né, trazer esse equilíbrio. é, eu acho que principal, assim, de curto prazo é esse e também entender, acho que uma coisa muito importante é a gente entender qual é o papel do preço, né? Porque é um tema que se relaciona muito com outros. Então, se relaciona muito ali com a inovação, se relaciona muito com o papel do governo, né, de aquisição de medicamentos, mas a gente está um passo anterior. Então, às vezes, a gente tem o interesse ali de que aqueles preços eles sejam baixos, né, porque para a população poder acessar, para o governo poder adquirir aqueles produtos e disponibilizar para o paciente, mas às vezes não é na etapa de precificação que a gente precisa garantir esses preços tão baixos, né? Depois existe todo um processo de incorporação, de negociação entre o governo e o fabricante. Mas ao mesmo tempo o preço ele é o ponto de partida, né? Então a negociação ele passa ali do preço máximo. Então a gente tem um papel ali muito delicado, muito no meio termo entre esses dois e que às vezes a gente corre o risco de confundir qual que é o papel da CEMED
justamente porque a gente entende como ela se relaciona com o todo, né? É, mas eu acho que essa é uma questão também, a gente trabalhar nesse, conseguir equilibrar esse monte de pratinho assim que tem na nossa mão. Penúltima pergunta é: o que o brasileiro pode esperar desse reajuste de medicamentos para 2026? Tá bom. Essa parte do reajuste eu vou falar um pouquinho, tá? Posso explicar como funciona? Com certeza. Então, como eu falei, a gente define preços máximos, a gente também define qual vai ser o reajuste anual. E como funciona essa fórmula, né? Porque isso é muito importante, porque é uma fórmula. A gente não inventa um número e joga ali para poder reajustar. É uma fórmula muito bem definida que já. Por que usa uma fórmula? Porque isso garante previsibilidade. Né? Garante previsibilidade tanto para a indústria, qual vai ser o preço daqueles produtos, garante previsibilidade para o governo também, e se inibe a discricionariedade. Né? Então a gente segue uma fórmula já há muitos anos que tem funcionado. Como é essa fórmula? Ela parte do IPCA, né? Então o reajuste ele nunca vai ser maior do que o IPCA, né? Então a partir do IPCA a gente tem três fatores. O primeiro é o fator X, que é o fator que vai medir a produtividade do setor, né? Então a gente vai fazer ali uma estimativa de qual foi o ganho de produtividade do setor farmacêutico naquele ano, né? E por que existe ele? Porque se a indústria está ganhando eficiência, ou seja, se ela está produzindo de uma forma mais barata, é justo que uma parte desses ganhos passe para a população, né? Que ela não absorva todos esses ganhos de eficiência, né? Se o custo dela diminui, mas o preço aumenta, ela aumenta o lucro, né? Agora é justo que uma parte desses ganhos passe para a população. Então, por isso, esse fator X, que vai medir a produtividade, ele entra diminuindo. Então, vai ser IPCA menos fator X. Então, se a indústria ganhou muita eficiência no último ano, o reajuste vai ser menor, porque ela está produzindo por um custo menor. Né? O outro é o fator Y, que é o fator que vai medir custos específicos do setor farmacêutico. Então, caso os insumos tenham variado mais, caso alguma parte ali do processo produtivo da indústria tenha aumentado de preço de uma forma que não seja absorvida, que não esteja dentro do IPCA, né? Esse fator Y ele vai calcular, vai capturar isso. Esse ano ele foi zero, né? Então foi entendido que os custos específicos do setor farmacêutico não foi nada assim relevante a ponto de entrar na fórmula. E por último é o fator Z. O fator Z ele vai medir o grau de concentração do mercado. Né? Então, como eu adiantei no começo, um mercado que ele é menos concentrado quer dizer que existe mais competidores nele. Com mais competidores, o preço tende a baixar. Então, é um mercado em que a pressão, né, sobre os preços é menor, porque se uma empresa coloca um preço muito acima, existe um concorrente que vai colocar o preço abaixo e a população vai, né, o consumidor ele vai para o concorrente. Então, no mercado menos concentrado, o reajuste permitido é maior. Né? Agora, no mercado mais concentrado, que muitos mercados são muito concentrados, né? Tem alguns que só tem uma empresa, duas empresas produzindo aquele princípio ativo, aquela classe terapêutica, o reajuste vai ser menor. Né? Porque, primeiro, que já é um mercado concentrado, então ele já absorve ali todas as vendas Então, todas as vendas naquele mercado já estão indo para um ou dois produtores, e existe um poder de mercado maior. Né? Então, se aquela empresa ela decide aumentar o preço, você vai correr para qual concorrente, se não tem concorrente. Então, o reajuste, então o fator Z ele vai entrar como níveis, né? Então, ele vai definir em três faixas. Vai ter o menos concentrado, que vai ter um reajuste maior, o mais concentrado e o mais concentrado, o que é quase um monopólio. Então vai ter um menos concentrado, um intermediário e um mais concentrado. Esse ano a gente conseguiu um reajuste médio bem baixo. Então, eu posso conferir um número por um segundo, que são três números, eu acabo esquecendo. Com certeza. Achei, né? Então, quando a gente olha ali para o nível médio, né, que é geralmente o que é divulgado, né, o reajuste permitido vai ser de 2,47. É igual ao reajuste de 2017, né, que também o reajuste médio foi 2,47. E se a gente olha na série histórica,
O único ano que teve um reajuste abaixo desse foi de 2007, né? Então é o menor reajuste em quase 20 anos, né? Em 19 anos. Então, acho que também é uma demonstração da eficiência dessa regulação econômica, né? A gente tem tido reajustes cada vez menores nos últimos 4 anos. Então, o ano passado foi 3,83, esse foi 2,47. Então, esse é o nível intermediário, né? O mercado ali que ele não é nem totalmente competitivo, mas também ele não é concentrado, tem um número médio ali de empresas nele. Para o reajuste mais alto vai ser 3,81, que foi o IPCA, né? O IPCA acumulado dos últimos 12 meses, e no mercado mais concentrado, né, ali dos monopólios, o reajuste vai ser de 1,13%. Então é isso que a gente pode esperar. Outro ponto importante sobre o reajuste é entender que a CEMED, ela permite o reajuste. Então, a gente coloca o reajuste máximo permitido. Daí, se a empresa ela vai aplicar ou não o reajuste sobre o medicamento, aí é uma deliberação da empresa. A gente só decide se o máximo que ela pode implementar. Além disso, como eu falei, o reajuste é em cima do preço máximo. E muitas vezes, tanto a farmácia ali, quanto o próprio produtor, ele não vende pelo preço máximo, né? Ele tem ali uma gordurinha que às vezes ele deixa para poder usar quando houver necessidade. Então, às vezes, o que pode acontecer é que na farmácia você pode observar uma variação de preço, às vezes, maior do que o reajuste anual. Mas isso se dá porque aquela farmácia, né, aquele produto, ele já estava abaixo do preço máximo, então ainda que o preço máximo tenha aumentado aí 2%, 2 e alguma coisa, né, 2,81, ainda que, que o preço máximo ele tenha aumentado num percentual pequeno, pode ser que o preço ali praticado, né, como ele estava abaixo do máximo, ele pode ter uma variação maior do que o que foi permitido pelo reajuste, mas isso ainda não é nenhuma infração, porque está abaixo do preço máximo. Mas acho que é importante esses dois pontos. Primeiro, que o reajuste ele é permitido, então o governo não obriga os preços a subirem. Claro que a maioria incorpora esse reajuste, né? E também o reajuste é em cima do preço máximo. Então pode ser que o que se observe ali na farmácia, no varejo, seja um reajuste maior praticado. Para a gente fechar, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista, e principalmente para os atores que fazem parte do setor de saúde brasileiro. Tá, claro. Acho que assim, eu fico muito feliz com esse espaço, acho que é uma oportunidade aqui de divulgar um órgão acho que cumpre um papel ali fundamental no governo, um papel muito delicado. E acho que, assim, para a sociedade, eu acho assim, visite nossas páginas, visite nossas listas, é super interessante ali, dá para brincar um pouquinho. Caso vá na farmácia ali, observe os preços, veja se estão sendo cumpridos. De fato, é isso que garante que a regulação ela funcione, né? Isso que garante que a regulação funcione de fato. E para o setor, a gente está sempre no diálogo, né? A CEMED, a gente recebe muitas empresas, a gente pesquisa muito sobre o produto antes de precificar, então a gente vê estudos, conversa com as empresas, se não for o suficiente, conversa de novo. De fato, a gente está de portas abertas, né? Não só a CEMED, mas a Anvisa tem essa relação muito próxima com o setor regulado, porque é essencial, porque apesar da gente estar aqui em lados diferentes, a gente não é inimigo, né? Acho que o governo e o setor produtivo, a gente tem um interesse comum, que é garantir o acesso, né? Que é fazer com que esses produtos eles cheguem à população, então é muito importante que a gente esteja junto, trabalhando junto para poder chegar ali num ponto ótimo. Então, acho que realmente, tanto para a população quanto para o setor, o que eu posso dizer é que estamos já muito abertos ao diálogo e a poder continuar contribuindo com vocês. Então, eu acho que basicamente é isso e agradeço muito o convite de poder participar. Maravilha, a gente que agradece por você abrir as portas aí para a Arca e para a população brasileira também ter mais acesso a essas informações que são tão importantes no nosso dia a dia, né? Obrigada, um abraço. Muito obrigado, Marcele, abraços.